Olá, sou Cíntia Menegaso e quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema diversidade. Um tema extremamente relevante, importante, significativo em termos de percentuais nas companhias. Já é demonstrado, provado, o quanto que a aceitação à diversidade, na essência da palavra, aumenta os resultados em quase mais de 15%. E potencializam o engajamento das pessoas com a cultura da sua companhia. O fato é que quando a gente fala do tema diversidade, muito se discute sobre raça, cor, gênero, a mulher na liderança e temas afins, né? Então, diversidade tem tópicos bastante específicos. Mas tem um pormenor que está por trás disso, que para mim pode ser mais, que ganha, né, para mim uma proporção maior nos últimos tempos, inclusive com tudo que vem acontecendo aí nas redes sociais e programas de televisão, etc e tal. Eu acho que antes da gente falar de diversidade sobre qualquer aspecto, a gente precisa discutir um pouco sobre a diversidade do pensamento, né? O respeito do pensar do outro. Cada ser humano, incluindo a mim e a todos, consegue enxergar um pedaço de uma situação. Ninguém acorda de manhã, a não ser que tenha algum distúrbio de personalidade, ninguém acorda de manhã falando, hoje vou enxergar só um pedaço de determinada situação, né? E vou brigar por aquilo até o fim, né? Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai enxergando pedaços como se fossem uma figura, né? Como eu costumo mostrar nos treinamentos, como se fosse uma figura. E como se fosse, por exemplo, aqui, ó, esse pedaço aqui da minha estante, né? Cada um de vocês, se eu perguntar, enxerga uma parte dela, né? Cada um de vocês, se eu tampo, né, na sequência, consegue enxergar um tanto, fixa um tanto, né? Os olhos, a mente, o circuito neural é capaz de captar um tanto. E isso acontece muito por causa de N questões, como nossas crenças, coisas que a gente vê muito no automático e por aí afora. O fato é que a gente vai vivendo e vai adquirindo, vai somando, né, um repertório de crenças, de pensamentos, de valores, que por vezes passam a ser norteadores positivos e por vezes passam a ser norteadores paralisadores. Eu não chamo de norteadores negativos, porque eu não acho que há nada de negativo na vida, né? Então, é quase impossível falarmos sobre diversidade, sobre todos os aspectos que as empresas especialistas e especializadas nisso conversam, e eu tenho várias para indicar, né, várias mesmo. É quase impossível a gente falar de diversidade se a gente não falar do modelo de pensar de quem vai cuidar da diversidade. A aceitação da diversidade é algo muito mais profundo do que simplesmente a quantidade de cota, do que simplesmente a quantidade de mulheres, do que simplesmente a raça, a cor, ou seja lá qual for a terminologia usada. A gente precisa caminhar urgentemente para aumentar o leque de possibilidades dentro da mente humana. Passamos um ano extremamente difícil, complexo para muitas pessoas, um ano difícil no sentido de muito aprendizado. A gente teve que aprender a pensar de forma diversa sobre vários aspectos e ainda assim muita gente não entendeu que o seu modelo de pensar precisa ser atualizado. Acho que o tema mais falado, né, é mindset fixo e mindset de crescimento, né? Que para mim nada mais é do que mindset fixo, uma pessoa presa às suas verdades únicas, portanto, contrário às diversidades do pensamento do outro. E mindset de crescimento, uma pessoa mais aberta à aceitação da diversidade de pensamentos dos outros.
Diversidade igual aceitação das diferenças. A pergunta que eu faço então e que eu quero reforçar com esse vídeo, né, que é na verdade uma continuação da reflexão de ontem na live, é como falarmos de diversidade, como falarmos de empatia, sem falarmos da aceitação do pensar diferente. Parece simples, mas como é difícil conviver com quem pensa diferente de nós. Como é difícil conviver com os filhos que são tão diferentes de nós. Como é difícil conviver com chefes que pensam diferentes de nós. Fora os absurdos que a gente enxerga e percebe por aí. Empresas que pedem para a gente ampliar o mindset dos colaboradores, mas quando esses colaboradores propõem uma nova ideia, um novo modo de pensar, um modo diverso daquele existente, a ideia é bloqueada, né? O Fórum Econômico Mundial traz para a gente a necessidade da criatividade mais uma vez. Traz para a gente a necessidade dos padrões de diversidade, de aceitação. Mas nada disso acontecerá se a gente não falar de diversidade na natureza da sua palavra. Então, meu registro simples, meu convite é para que a gente amplie um pouco esse assunto diversidade, para que a gente comece lá na essência da palavra. Como que eu posso falar de diversos temas se eu não tenho diversidade de aceitação da ideia do outro? Como que eu posso querer implantar programas de diversidade na minha empresa se tudo o que é diferente eu sou contra? Então, eu queria propor essa reflexão mais profunda. Modismo é extremamente válido para aqueles que seguem, mas vamos na raiz, né? Meu convite é essa raiz. Vamos falar de diversidade no modelo de pensar. Vamos falar de diversidade na nossa capacidade de administrar os conflitos. Enquanto não entendermos que conflito é algo positivo, enquanto não entendermos que o conflito de ideias, ideias diferentes caminhando juntas é o que vai fazer o crescimento da sua empresa, a gente está distante da implantação de um programa de diversidade propriamente dito. Pensem nisso com carinho. É a forma como eu tô entendendo esse tema, que tá tão explorado nas mídias nos últimos tempos, e acho que ganha proporções maiores quando a gente começa a discutir o assunto defendendo a pauta A ou a pauta B através das nossas próprias crenças. As suas crenças e as minhas crenças nos trouxeram até aqui. O seu modelo de pensar, o meu modelo de pensar nos trouxe até aqui. Se daqui para frente servirão, a gente precisa rever. Se daqui para frente a gente precisa atualizar o nosso modelo de pensar, sem dúvida nenhuma precisam ser revistas e aceleradas urgentemente para que a gente consiga acompanhar tudo isso que está acontecendo. Eu acho que nunca a gente esteve tão exposto e vulnerável a tantas mudanças, né? Nunca estivemos tão acelerados a tudo isso, e isso faz com que a gente tenha que mudar comportamentos muito mais rápido do que até então eram necessários. Espero ter contribuído de alguma forma no sentido de te tirar da zona de conforto, te tirar não, né? Porque a gente não sai, que eu possa ter expandido um pouco a tua zona de conforto, no sentido de ampliar o seu olhar para o assunto diversidade. Um assunto importante, significativo e um grande diferencial nas companhias em termos de percentual de resultado. Um beijo com muito carinho, até o próximo vídeo.